A santa paz de Deus e a graça de Cristo Jesus esteja no vosso coração. Sou o irmão Marcelo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje demonstrarei alguns equívocos, erros, causados pelo nosso irmão Carlos Reina. Fiquei preocupado com alguns ensinamentos que ele transmite à nossa querida Irmandade de forma errada, principalmente contrariando alguns pontos de doutrinas e fé no qual todos nós acreditamos e preservamos mediante a nossa fé. Aqueles que contrariam a doutrina e fé uma vez praticada por todos nós são conhecidos como apóstata, ou pessoas que fazem apostasia da fé. Você sabe o que é apostasia? Vamos no dicionário para entender melhor o que significa a palavra apostasia. Olha só o que significa apostasia segundo o dicionário do Google, que é um dicionário bastante conhecido por muitos. Conforme está sendo demonstrado aqui, apostasia significa renúncia de uma crença ou abandono de fé. É o que eu acredito aí referente ao nosso irmão Carlos Reina. Por isso que se encontra destacado somente algumas palavras do significado de apostasia. Então eu acredito que ele renunciou à fé dada, à fé ensinada na congregação cristã no Brasil. Então houve uma renúncia da vossa parte na crença referente ao que nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus. Aqui na segunda opção, ato de renunciar à doutrina ou teoria. É o que eu também acredito referente ao Carlos Reina, que ele renunciou à doutrina deixada pela congregação cristã no Brasil, que ele renunciou o nosso entendimento mediante ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora que você sabe o que significa apostasia, vou colocar pontos de doutrina e fé da congregação cristã no Brasil, onde o irmão Carlos Reina, no seu canal, está ensinando de forma totalmente contrária, de forma errada, e isso poderá causar diversos problemas espirituais para a nossa querida Irmandade, que muitas das vezes não possui o conhecimento necessário que deveria ter. No site oficial da Congregação Cristã no Brasil também está disponível os pontos de doutrinas no qual praticamos. Vejamos em destaque conforme tirei do próprio site. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou repetir aqui o final. Em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui se encontram as referências bíblicas da nossa crença. Agora vou disponibilizar trechos do vídeo onde o nosso irmão Carlos Reina ensina contrariando este ponto de doutrina ao qual estou demonstrando. No caso da Trindade, a crença em 3 deuses, porque a Trindade é isso. Eles dizem que não, mas a crença da Trindade é crer em 3 deuses. Eles dizem que não, mas a crença da Trindade é crer em 3 deuses e em um só Deus. O Filho é eterno igual ao Pai, não foi criado, não foi gerado, tem a mesma substância. O Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Eu refleti muitos anos e estudo há muito tempo sobre a tal da Trindade do jeito que é exposto na maioria das denominações que se dizem cristãs. Antes mesmo de eu começar esse canal, eu já tinha esse pensamento, mas eu estava evitando trazer esse assunto aqui. Mas como eu disse, eu não tenho medo de expor os meus pensamentos. Ô irmão Carlos Reina, você está alegando que o ensinamento da Trindade trata de 3 deuses que formam um só Deus? Tem certeza disso? O mais engraçado é que você falou que estudou muito sobre o assunto, hein?
Realmente, se você tivesse estudado, saberia bem que na época que os bispos da igreja se reuniram, foram para compreender a união de 3 pessoas divinas, e não de 3 deuses. Vou colocar aqui um trecho da pesquisa que eu fiz, referente ao significado da Trindade, para você aprender um pouquinho mais, tá bom? Essa pesquisa que eu fiz se encontra no Wikipédia, que é a enciclopédia livre da internet. Vejamos então o que diz na Wikipédia referente à Trindade. A doutrina cristã da Trindade define Deus como 3 pessoas e não como 3 deuses, né? Vou até voltar aqui do início para que o nosso irmão Carlos Reina possa aprender de forma correta e sair dessa heresia. A doutrina cristã da Trindade define Deus como 3 pessoas consubstanciais, ou seja, da mesma natureza. O Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas e não um Deus em 3 deuses. Viu, Carlos Reina? Aprende! As 3 pessoas são distintas, mas são uma substância, essência ou natureza. Neste contexto, a natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. Em resumo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas que possuem a mesma natureza. Vamos para um exemplo. Eu sou um ser humano. Você, Carlos Reina, também é um ser humano. Então, somos pessoas distintas, porém da mesma natureza. Deu para você aprender agora do que realmente se trata a Trindade? Você viu que a Trindade não fala de 3 deuses, mas de 3 pessoas divinas que são da mesma natureza, formando um só Deus. Esse é o verdadeiro Deus da Trindade, relatado na história e não a contada por você, Carlos Reina. Deus não é um nome, mas uma natureza. Vamos entender melhor dentro da palavra de Deus. Conforme está escrito no livro de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou repetir o finalzinho. E o Verbo era Deus. O que significa isso, afinal? Bom, aqui claramente está falando de Jesus. Mas você pode falar, será mesmo que esse capítulo ou verso se refere a Jesus? Legal, vamos para outro verso do mesmo capítulo. Agora vamos para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse Verbo que habitou entre nós como carne? Jesus. Quem é aquele que mostrou a sua glória? Jesus. Quem é aquele que foi conhecido como unigênito do Pai? Jesus. Então, o capítulo 1 do livro de João está se referindo que Jesus também é Deus. Isso demonstra um equívoco de ensino errado sem bases bíblicas do nosso irmão Carlos Reina. Vou postar mais um trecho do vídeo do nosso irmão para fazer as minhas observações. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, cada um deles é Deus, e são 3 pessoas distintas, que é assim que a Trindade define, então eles não podem ser um só Deus. Não são um só Deus, mas são 3 deuses. Meus irmãos, as Escrituras falam de um único Deus. Carlos Reina, você está de brincadeira. Você, com essa tua fraca tese, com a sua falta de conhecimento, você continua insistindo que a Trindade ensina que existe 3 deuses e que não ensina que existe 3 pessoas. Você já aprendeu através do Wikipédia que o verdadeiro significado da Trindade são 3 pessoas distintas que possuem a natureza de Deus. Vou colocar novamente o ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil para demonstrar o quanto que você, Carlos Reina, está contrariando a doutrina da nossa igreja. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos nós que estamos presenciando essa situação, estamos percebendo que o Carlos Reina alega que existe apenas um único Deus, contrariando assim a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, verso 1, aonde diz de forma clara, de forma direta, quem escreveu foi o discípulo de Jesus, aquele que andava com Jesus, e olha o que ele escreveu sobre Jesus, e o Verbo era Deus. Ele está afirmando que Jesus também é Deus. Vou apresentar um dos versos para nós aprender melhor, viu, Carlos Reina? Todos nós agora vamos aprender de forma sincera e correta, sem achismo, dentro da palavra de Deus. Vamos lá. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, lemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí vem a importância de aprendermos pelo menos o mínimo do significado da palavra único no hebraico. Único no hebraico é Ehad, que significa um, único, que possui a opção de diversidade dentro da unidade. É como que se tivesse várias unidades dentro de uma unidade. Sendo assim, a palavra de Deus é uma unidade contendo outras unidades. Alguns estudiosos até gostam de afirmar que se trata de uma unidade composta quando se refere à palavra Deus. Eu gosto muito de dar exemplo para o melhor entendimento. Um cacho de uva, um casal, são formados por mais de uma unidade. Um cacho de uva contém mais de uma uva. Um casal é formado por mais de uma pessoa, sendo duas pessoas, é claro. Agora você entendeu o verdadeiro sentido da palavra único para Deus dentro da Bíblia? Acredito que sim. Vamos ver outro trecho do vídeo. Meus irmãos, as Escrituras falam de um único Deus, o Pai Todo-Poderoso. Só Ele é o único Deus. 1 Coríntios 8, versículo 4, 5 e 6. Eu vou colocar aqui na tela para você. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Será que é difícil de entender que o Pai Celestial, o Pai Eterno, é o único Deus? É muito perigoso de ler um verso e fazer um entendimento na nossa língua portuguesa. Às vezes, não é isso que o verso quer dizer. Em 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 ao 6, você, Carlos Reina, está referindo o Pai como sendo o único Deus. É isso mesmo que você está dizendo. Você está alegando que não tem outro Deus a não ser o Pai, ponto final. Então agora devemos entender qual o real sentido no grego do verso ou da palavra que ali foi escrito. Lembrando que no Velho Testamento foi escrito em hebraico, enquanto que o Novo Testamento foi escrito no grego. É importantíssimo nós compreendermos os significados das palavras, sendo que as palavras possuem mais de um sentido, não é mesmo? Então vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Agora, o que a gente tem que fazer? Olha só a dica, hein? Devemos pegar a palavra Deus e descobrir o seu significado no grego. Então, para isso, vamos utilizar o dicionário bíblico Strong, que é um dicionário grego, para entender melhor o significado da palavra Deus que está escrito neste verso. No dicionário, a palavra Deus no grego é Theos, que possui diversos significados.
Portanto, devemos colocar o significado que melhor se encaixa de forma coerente com o verso postado, não é mesmo? Então olha aqui, ó, o primeiro significado da palavra theos, ou seja, da palavra Deus no grego. Deus ou deusa, nome genérico para deidades ou divindades. Então, este primeiro significado da palavra Deus no grego não se encaixaria no verso postado. Então agora vamos para o segundo significado. Olha só o que diz no segundo significado. Presta atenção para não errar mais. Deus, vírgula, Trindade. Então aqui está se referindo ao Deus da Trindade. Este significado você poderia estar encaixando no verso como real entendimento, que aqui está falando do Deus da Trindade. E para dar continuidade, agora veja aqui, ó, a partir do número 2, né, tem aqui, ó, 2A, 2B, 2C. Isso é uma continuidade deste significado Deus Trindade. Então, quando falamos de Deus Trindade, estamos falando de Deus o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, estamos falando de Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, e estamos falando do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, conforme está anotado em 2A, 2B, 2C. Entendeu direitinho, então, o significado desse Deus? Que este Deus da Trindade, ele é único, não existe outros, entendeu? Então, enfim, a palavra Deus aqui utilizada para este verso faz referência à Trindade. Era só você pegar a Bíblia Strong, viu, Carlos Reina, e aprender de forma coerente o significado da palavra Deus no grego. Vamos agora para o verso 6 do mesmo capítulo. Olha só o que diz aqui, ó. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Preste atenção nas palavras destacadas de vermelho do verso. Um só Deus, o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. Se com a nossa ignorância levarmos ao pé da letra da nossa língua portuguesa, aqui daria um entendimento que somente Jeová é o nosso Deus e que somente Jesus Cristo é o nosso Senhor. Lembre-se o que foi escrito pelo discípulo João a respeito do Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a situação de que somente Jesus é o Senhor, significa então que Deus o Pai não é mais Senhor? Ele perdeu o seu senhorio? Isso tem cabimento, meu irmão, minha irmã? Claro que não, pois tanto o Pai como o Filho possuem o atributo de senhorio, ou seja, de serem Senhor por serem da mesma natureza. Isso aqui se trata da posição em que cada um se encontra para este momento em que vivemos, e não tem nada a ver de possuir um atributo diferente do outro, porque ambos são Deus e não deuses. Devemos aprender a entender o que foi deixado escrito no capítulo como exemplo ou ensinamento. O capítulo 8 de 1 aos Coríntios está falando a respeito dos ídolos e sobre amar o próximo, que foi o capítulo utilizado pelo nosso irmão Carlos Reina. Outra grave contradição do Carlos Reina foi explicar que somente o Pai é Deus. Por que isso é grave? Porque então não podemos adorar a Jesus. Só devemos adorar a Deus. Isso é uma outra apostasia que ele fez sem perceber. Acredito que ele fez isso sem perceber, levando aqueles que o seguem, aqueles que o assistem, a contrariar a nossa doutrina revelada para a congregação. Quando é falado que há um só Deus e um só Senhor, o Espírito Santo que estava em Paulo queria ensinar a respeito daqueles que poderiam ser adorados e não ficar fazendo adoração a ídolos que jamais possuiu e nunca teve os mesmos atributos que a Trindade sempre possui. Lembrando, quem é a Trindade mesmo? O Pai, o Filho
e o Espírito Santo, que são da mesma natureza, da mesma essência. Esses 2 versos já é o suficiente demonstrar quanto Carlos Reina precisa estudar de verdade e não ficar de achismo. Além de contrariar esse ponto de doutrina que a nossa igreja nos transmite através do Espírito Santo de Deus, e não através de achismos ou sentimentos humanos. Então, meu irmão e minha irmã, continue firme na graça de Deus, continue firme na santa doutrina deixada por Deus para todos nós, e ignore todos os ensinamentos que tenta combater, contrariar a doutrina deixada na Congregação Cristã no Brasil. Arca CCB, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e nos ajude a acabar com algumas heresias que está tentando entrar no meio do povo de Deus. Deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus e na graça do Senhor Jesus.